Passar para você, Natália, se apresentar melhor, falar de onde você está falando, falar um pouco de você aí, apresentar para quem não te conhece aqui na live. Tá bom. Bem, boa noite para todo mundo que entrou, que está aí assistindo. Boa noite para os meninos. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Logo hoje, no dia da fotografia, olha só, eu lembrei mais cedo, eu falei, caramba, minha live vai ser no dia da fotografia, né? Que significativo para mim, assim, é muito especial, né, esse dia, e foi através da fotografia que eu consigo, né, mostrar um pouco do meu olhar e da minha luta, né, foi através dessa arte que eu consegui documentar tantos e tantos outros atos aí, como esse que passou agora, né. Eu estou falando aqui de São Paulo mesmo, aqui do Jaraguá, inclusive, na verdade, bem perto aqui da Vila Pirituba. Alguns falam que é Jaraguá, outros falam que é Vila Pirituba. Para mim é terra indígena, tudo Jaraguá, tudo Guarani. Mas estou bem pertinho da aldeia. E acho que bem perto de vocês também, vocês postam. O Salve Quebrada, na verdade, posta várias fotos assim, eu falo, gente, é aqui perto, tenho certeza, porque eu sempre vejo essa mesma paisagem, esse mesmo enquadramento. Mas eu tô falando de São Paulo. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou do Amazonas, eu sou de Parintins, sou amazonense. Eu moro em São Paulo desde 2018 e frequento Jaraguá desde o ano passado. Né? Conheci os parentes guaranis na luta contra a construtora Tenda e desde lá eu venho documentando sempre que eu posso, né? Estar presente nos atos e na aldeia, nas comemorações, então eu estou sempre documentando. Atualmente é o povo que eu mais estou próximo, assim, né? São os parentes que eu mais estou próximo, aqui no Jaraguá. E é Ah, isso. muito, muito massa. Bacana. Agora eu vou passar pro Thiago. Beleza. Natália, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, o convite do Circuito Clandestino Jaraguá Guarani, para participar dessa edição 2021. Né? A gente fica muito feliz de ter a sua presença, de você trazer um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho do seu trabalho também, contar um pouquinho do seu trabalho, dos desafios que é também, porque eu sei que tem desafios. E, bom, eu vou começar pelo filme que a gente passou agora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, porque eu estive com o Sandro lá também, mas a gente chegou depois, né? A gente chegou bem de tardezinha assim, 7 horas, né? Então, você esteve lá, você fez essas filmagens e pegou esse momento mais da entrada, né? E é uma mobilização muito séria, né? Muito forte, né? Para parar uma rodovia como é a rodovia dos Bandeirantes, não é fácil, né? E eu queria que você contasse então um pouquinho desses detalhes, como é que foi essa produção, esse preparo, né? E depois também a pós-produção. Então, nesse dia, eu cheguei bem de madrugada, acho que era por volta de 4 da manhã. E quando eu cheguei, os parentes já estavam acordados desde mais cedo. Quando eu cheguei, eles já estavam se pintando, né, se preparando para aquele momento, estavam arrumando as faixas e tudo mais. Então, eu cheguei 4 e pouca da manhã, 4 horas da manhã, e eles já estavam se preparando. Então, eu acho que muitos ali nem dormiram. Eu conversei com alguns, eles falaram, olha, estou virado aqui, estou acordado, né, ansioso por esse momento. Eles estavam com um pouco de receio também, porque essa rodovia ela é muito perigosa. Não para, o carro é muito difícil de parar ali. Não dá. Um amigo meu, Conrado, que dia, ele conseguiu até registrar um momento que um dos meninos que estavam atravessando ali para colocar os pneus, né? Porque foi a única forma que eles encontraram de parar o trânsito, né? Foi colocar o pneu e até a fogo, senão ninguém ia parar ali. Ninguém estava nem aí para a luta, nem para ouvir o que eles tinham a dizer. E mesmo quando eles pararam, muitos se revoltaram ainda, muitos motoristas que estavam ali, né? Tem diversos momentos que eles ficam questionando por que eles estão fazendo isso. Aí os parentes vão, explicam.
teve momentos que eu estava filmando, estava com a câmera, e um dos motoristas que estavam ali parados, né, no trânsito falou assim, isso não é índio de verdade, não. Onde já se viu índio de verdade com tênis, com câmera, com celular? Aí eu até mostrei para ele, falei aqui, eu tô com a câmera e sou indígena, e o que você vai falar? Querendo diminuir a luta, né? Querendo usar desses argumentos que as pessoas que não são a favor da luta indígena ou não entendem, sempre utilizam, né? Para querer diminuir tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas foi assim, eles chegaram, né? Logo de madrugada, foi bem, bem cedinho, o sol ainda nem tinha nascido. Então, eles colocaram os pneus, correram ali muito rápido, colocaram os pneus, atearam fogo, e aí as mulheres vieram com as crianças e com as faixas, depois desse primeiro momento, né? E aí eu comecei a filmar também. Eu tenho outros vídeos. Esse vídeo que vocês estão passando, eu fiz por conta da mobilização, que ia ter no dia 30, né? Logo, uma data bem próxima. Então, mas tem outros vídeos também, que em breve eu vou compartilhar lá na Ancestralidade, né, aqui no perfil. Compartilhar com vocês também. E são vídeos que falam sempre praticamente a mesma coisa, né? Pelo que a gente está lutando, que é uma luta tão óbvia, é algo tão óbvio que, sei, sabe? Eu terminei de assistir agora, eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, eu vou entrar emocionada no vídeo, porque, cara, quando ela fala que o governo vai cair, com a fé que nós temos, o governo vai cair, e a luta indígena, o povo indígena vai conseguir, isso é muito forte, sabe? É uma esperança que por mais que o governo esteja, nossa, acabando com os povos indígenas, a gente tem uma esperança muito grande, né, de que a tese que vai ser votada em breve não vai ser votada a favor, né, eles vão melhorar essas questões de demarcação de terra, né, vão reconhecer que o direito à terra é um direito originário. Então, todas essas manifestações indígenas, elas vêm para isso, para ressaltar a importância de dar essa proteção aos povos, às terras indígenas, né? Do porquê é importante manter as terras indígenas, né, preservadas e escutar as vozes indígenas, né? Como eu coloquei nesse vídeo, um dos títulos desse vídeo também é essa. Ouçam as vozes indígenas, ouçam o que os povos indígenas têm para dizer. E se for necessário parar a rodovia para vocês escutarem, a gente vai parar a rodovia para vocês escutarem, porque realmente eles pararam São Paulo. Eu vi ali a imprensa chegando, né, falando na televisão que estava um caos na cidade, que estava tudo parado, que estava atrasando todo mundo. E aí os parentes falavam, vocês estão atrasando a gente há quantos anos? Há mais de 500 anos vocês estão atrasando a nossa vida. E tudo, né? Então, se for preciso, vai ser dessa forma. A gente tenta fazer por meios, assim, menos, como eu posso dizer, né? Que atrasem as pessoas, que vai incomodar, de certa forma. Mas as pessoas não escutam, então se for necessário fazer dessa forma, a gente vai fazer. Porque eles vêm sofrendo, sabe? E não é todo mundo que é a favor, não é todo mundo que entende a luta indígena. Então foi um momento muito forte ali para mim, ver desde criança de colo até ancião, assim, sabe? Bem, bem senhorzinhos mesmo ali com a placa falando, né? Que o povo indígena não é agronegócio, pedindo o fim, né? Dessas políticas genocidas. Então foi algo muito forte. Assim. Eu lembro dos detalhes e eu fico emocionada mesmo. Assim, e nós ficamos até de manhã. Teve um determinado momento que eles tentaram criar uma confusão ali, né? Quem estava parado no trânsito, os motoqueiros começaram a fazer barulho, né, com o motor da moto, falando que iam passar por cima, não sei o quê. E aí os parentes foram, conversaram, né, e tal. Então foi um momento um pouco tenso, mas foi muito pacífico, assim, por parte dos parentes. Eles só queriam mesmo chamar atenção para a luta, né? Que as pessoas dessem importância para o que está acontecendo. Então foi algo muito marcante, assim, nunca vou esquecer esse momento. E nenhum dos outros também que eu estou vivendo, né, nessa luta aí, documentando tudo isso. Certo. Mandar um salve aqui para a galera que está chegando aí, Mídia Guarani, Richard que não estava presente, né? Estava num outro momento dessa luta em Brasília. Ele estava documentando lá em Brasília, né? Isso, é verdade. Cada parente documentando num canto. Eu tenho recebido algumas pessoas perguntando, né, você vai para Brasília e tal?
esse ano não vai dar para ir, mas a gente não deixa de estar lutando também. A gente fica aqui nos territórios, fica documentando tudo, fica fortalecendo. Então, onde quer que a gente esteja, a gente está lutando também. Perfeito. Mandar um salve também pro parente Pedro que entrou aí, o Pedro Caraí. E já vou passar aqui também a palavra aqui pro Amaro, que vai se apresentar e se quiser já pode me dar uma pergunta aí também. Beleza. Primeiramente aí uma boa noite aí a todos e todas. Boa noite, Thiago, boa noite, Sandro e boa noite, Natália. Primeiramente, te parabenizar, Natália, pelo seu trabalho, pelo seu registro que você fez aí na manifestação. Importante e necessário, né? Veicular toda a luta da causa indígena e, assim, mostrar, né, que a resistência não para e que mesmo com tanto de projetos que infelizmente são totalmente desfavoráveis, né, à causa, mas a resistência está firme, está forte, enfim. Então, é isso. Eu fiquei, em alguns momentos, aqui com a cabeça baixada porque eu estou escrevendo algumas perguntas aqui numa pautinha que eu estou fazendo, por isso. Mas, assim, o que eu queria saber de início, de primeira pergunta, eu estou aqui com o seu perfil do Ancestralidade Visual e eu queria que você contasse um pouquinho desse seu trabalho, enfim, como que você faz ele, como que iniciou, enfim. Então, a ancestralidade visual, ela nasceu há 4 anos, né? O perfil, na verdade, surgiu em 2018. Mas eu já venho documentando desde os meus 14 anos que eu comecei a fotografar, né? Minhas primeiras fotos foram no território lá do Amazonas, território da minha família também. Inclusive, esses dias eu conversei com a Elaine do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. E ela até perguntou, né? Eu falei, nossa, que legal, assim, alguém que se interessar pelo que está atrás do perfil, né? E aí eu estava contando para ela que eu comecei fotografando a minha família lá no Amazonas, lá no Icurapá, né? Que é no interior do Amazonas. Então, tem as vivências do feitio da farinha, da alimentação, né? Da pesca, da navegar pelo rio. Então, eu comecei mesmo fotografando tudo isso, registrando tudo isso. E aí eu fui me aproximar de fato mesmo da luta indígena e falar, não, eu quero documentar isso. Foi em 2018, quando eu tive a oportunidade de ir para Roraima. E lá eu pude ir na Casa de Saúde Indígena, né? E que é onde os parentes são levados das terras indígenas para serem tratados de alguma enfermidade, alguma doença, algum problema, né? E muitos lá estavam internados com gripe, inclusive. E eles estavam mal, né? Para a gente ver como um vírus que pra gente, assim, a gente reage tão tranquilamente, entre aspas, eles estavam lá internados e tudo mais. E lá eu tive a oportunidade de conversar com os parentes Yanomamis, né, Sanumá, que são as etnias ali da região de Roraima, entre outras, Macuxi e tudo mais. E aí eu conversei muito com a Noêmia Yanomami, que é uma liderança indígena de lá, uma mulher, né, tem 4 filhos. E ela me contou a realidade do que estava acontecendo, né, com a questão do garimpo. O garimpo estava muito forte lá, já em 2018, né, tão forte quanto agora. E junto com o garimpo vinha, né, a doença, vinha a poluição dos rios, vinha o assédio, o estupro, as meninas indígenas, né. Então foi um relato assim muito forte para mim. E aí eu tive a oportunidade de documentar essas crianças, a Noêmia, né, registrá-los. E aí, quando eu voltei de viagem, eu voltei meio, caramba, o que eu faço com tudo isso que eu documentei, né? Eu quero compartilhar com as pessoas. Mas eu não queria colocar nada no meu perfil pessoal, porque eu queria realmente que fosse um perfil voltado para a luta indígena. E aí eu sempre fui muito ligada à palavra ancestralidade, muito, muito, assim, tipo, tudo para mim é ancestralidade, são os meus ancestrais que estão abrindo caminho, são meus ancestrais que estão me guiando, sabe? Então isso sempre foi muito forte para mim. E aí veio a ancestralidade, né? E o visual, do audiovisual, né? Eu sempre falei, tô com a câmera aqui, vou documentar tudo isso em foto, em vídeo, em tudo, né? E aí juntei os 2 nomes e criei o perfil. Tanto que as primeiras publicações lá embaixo são do povo Yanomami. Depois vem a minha viagem para o Amazonas, também para Parintins novamente. E aí já vem os parentes de Guajajara, lá da aldeia Maracanã, que eu também tive a oportunidade de conversar. Que eles também têm a questão do território, né, da luta lá, pelo aquele espaço, né,
que a prefeitura quer criar um estacionamento, se eu não me engano, shopping, quer tirar eles de lá, enquanto eles querem fazer uma universidade indígena. É muito louco, pelo que os indígenas lutam e pelo que os não indígenas lutam, né? Tipo, eles querem uma universidade, as pessoas querem estacionamento. Qual é a prioridade, né? O que é mais importante? Então, também tive a oportunidade de documentar os parentes da aldeia Maracanã. E aí eu vim aqui para o Jaraguá. E aí foi aqui que impulsionou o meu trabalho, né? Com ainda mais... as pessoas estão conhecendo cada vez mais. E está sendo muito gratificante, assim, já pude falar para algumas universidades através desse trabalho, né? Já pude conhecer pessoas através desse trabalho. E, inclusive, além da universidade e tudo mais, além de ter as minhas referências indígenas, hoje em dia eu já escuto que eu também sou uma referência nesse ramo, né, do audiovisual. Então isso é muito emocionante para mim, de verdade, fico bem emocionada. E é muito gratificante. Como eu falei, vou confiando nos meus ancestrais, né? Então, para onde eles forem me levando, estou aberta aí a ir pisando, né? Como está escrito aqui, eu sou a continuação deles, então tem que honrar isso, né? Tem que honrar essa missão. Com certeza, com certeza. Muito bom, parabéns. Obrigada. Sandro, você tem alguma pergunta também? Sim, puxando um pouco o gancho do Amaro, perguntando sobre essa página que eu estou mostrando aqui, ó, quem não segue, por obséquio, por favor, se você quiser, lá, ninguém é forçado a nada, mas sigam a página, tem várias fotos, vários vídeos e legendas que é importante também, tem bastante informação, né? Pegando esse gancho do Amaro, queria perguntar para a Natália, puxando na memória afetiva dela, da onde que foi que despertou isso, né? O lance de querer registrar. Se você participou de alguma oficina, se você viu algum fotógrafo, uma vivência ou alguma coisa que você viu em vídeo, falou, nossa, que legal isso, será que eu quero fazer isso. Então, eu queria que você puxasse na memória afetiva que realmente despertou para você querer registrar, né? Querer tirar foto e tal. Bom, que eu me lembre, as primeiras fotos foram foi com uma câmera que meu pai comprou. Era aquelas, acho que era da Samsung, não sei, bem pequenininha assim, sabe? O que tinha um visorzinho e tal. Nossa, era relíquia. Daí eu comecei, né, a registrar. Depois eu fui morar no Rio, né? E lá no Rio também eu vi um curso numa escola lá. Eu não lembro agora. Acho que é Carlos Gubeck, é o nome do instituto. Daí eu falei, vou me inscrever, né? Eu já tinha trazido esses registros do Amazonas e tal. Só que eu queria muito saber editar também. Daí eu fui fazer o curso no Kalush, e aí eu fiz 2 semanas de curso, aí tiraram o curso, porque era gratuito. E aí eu só aprendi a introdução da história da fotografia. Só que eu queria muito continuar nisso. Aí eu falei, vou começar a fuçar, né? Comecei a fuçar, tipo... Depois eu comprei uma câmera também. E aí eu comecei a testar, assim, tipo, a ficar fuçando e aprendendo, mas muito sozinha, assim. Eu até comentei isso numa conversa que eu tive com o pessoal da universidade, né? Eles falando lá que eles eram formados nisso, naquilo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu sou autodidata. Tipo, eu aprendi tudo fuçando mesmo, assim, até hoje. Então, eu não tenho, assim, na memória algum outro curso além desse. Mas foi muito da força de vontade mesmo, sabe? De querer registrar. E aí hoje em dia, sim, né? Depois do Instagram também, o Instagram, ele fez muitas conexões, assim. Como eu falei esses dias, eu não tinha referências indígenas antes do Instagram, tipo, de fotógrafos indígenas, sabe? Até 2012, 13, assim, eu não tinha referências indígenas. Aí depois que eu fiz o perfil no Instagram, o meu mesmo, da Natália, eu comecei a acompanhar outros fotógrafos, né? Aí eu conheci o trabalho do Edgar Canaico, que é o Edgar Chacriabá, né? Que é um parente também, que fotografa muito. Ele me deu várias dicas também, a gente conversava e tal. Depois eu conheci o trabalho do Genilson Guajajara, do Kamikia, que seria, eu acho que é assim que se pronuncia.
também é uma pessoa que eu tenho, que é uma referência, assim, pelo que ele faz na aldeia dele. Então, eu sempre acompanhei esses parentes e falei, caramba, vou começar a documentar dessa forma, né? Tipo, sei lá, trazendo o que está aqui dentro, vamos descobrir o que está aqui dentro, sabe? E acho que o olhar é muito isso, né? O olhar do fotógrafo é você trazer o que você está sentindo, tentar fazer daquele enquadramento, daquele clique, o que você está sentindo naquele momento. Então, foi assim que começou, sabe? Mais mesmo lá na minha infância, assim, sabe? Não, da hora, pô. É parecido com muitas e muitas pessoas, falando aqui do Brasil, que começa na prática. Vem a prática, o fazer e depois, existe uma teoria aqui, então, para mim ter mais Exatamente. recursos, para mim ter mais recursos dentro do que eu estou fazendo, então eu vou. Aí vem o estudo, né, que serve justamente para isso. Eu acho que o estudo ele serve para nos dar recurso dentro do que a gente está fazendo e para além disso passar para frente, né? Não tem sentido aprender e não passar. Então eu acho que o estudo, o conhecimento serve para ter recurso e passar para frente. Vou passar agora a palavra para o Thiago. Recente. Posso falar? Thiago tá com delay. Recentemente, Pode falar. Para mim? Tá ruim a internet aqui, tá ruim. A Natália vai falar. Depois vai Natália, você. beleza, beleza. não, pode. Não, só ia que você falou que tem que compartilhar aquilo que a gente sabe, e recentemente eu consegui fazer a primeira oficina, né, lá no Aí, que Jaraguá, onde eu massa. pude compartilhar com os jovens, as crianças lá, um pouco do que eu sei, né, compartilhar o que eu sei, na verdade. E, nossa, foi muito encantador, assim, ver eles pegando a câmera e se fotografando, se filmando, sabe? E teve um momento que a Shirley, uma das minhas alunas, ela começou a filmar a irmãzinha dela, sabe? E ela falando em Guarani. E eu fiquei, caramba, que incrível isso, né? Será que ela ainda... Claro que ela ainda não deve ter essa dimensão do quão importante é aquilo que ela está fazendo, né? Mas quando eu terminei a oficina, eu até falei pro parente que me convidou, eu falei, olha, se você quiser agora convidar eles, quando tiver algum ato, alguma coisa assim, pode dar a câmera na mão deles, que eles já sabem se virar já. Alguma coisa vai sair dali, alguma coisa muito boa. Então, foi muito... É muito isso que você falou, é aprender e passar para frente, né? E semeando para dar fruto lá na frente. É isso. Boa. Minha internet está um pouquinho ruim aqui, mas eu acho que vai rolar. Natália, eu queria saber qual a sua avaliação sobre a representatividade e a presença da mulher indígena no audiovisual brasileiro. Bom, quando eu estava falando das referências, isso até veio na minha cabeça. Falta citar as parentes indígenas, né? Cadê as mulheres aí na minha lista? Mas tem muitas também, né? Inclusive, eu citei recentemente numa lista que me perguntaram. Eu acho que ainda falta, né, oportunidade para a gente mostrar ainda mais o que a gente sabe fazer, porque a gente sabe fazer, né? Então, quando eu vejo mulheres no audiovisual, e principalmente mulheres indígenas, eu fico, caramba, ainda há esperança, sabe, de que a gente vai ter um espaço ali, né? Recentemente, no Falas da Terra da Rede Globo, que passou, teve, né, a Olinda Tupinambá, teve a Graci Guarani, né? E muitas outras parentes lá, sabe, representando muito, cara. Ficou muito incrível aquela série. Então, eu acho que falta... a gente já tem algumas oportunidades, mas ainda faltam mais oportunidades, mais reconhecimento, né? E acho que é isso, assim, sabe? Convidem mais mulheres indígenas, né, para os trabalhos, para as produções, porque a gente sabe fazer, fazemos com muito capricho, com muito zelo, perfeccionismo, para sair incrível e perfeito. Então, eu acho que a gente está no caminho, né? Tá caminhando, mas ainda falta assim, um pouco mais de oportunidade e visibilidade, principalmente também. Ótimo. Minha irmã entrou. Sua irmã? Diana. Então, Diana aqui.
Salve, Diana. Legal. Natália, eu tinha colocado aqui uma pergunta para saber mais sobre o início seu na fotografia, mas dentro do que o Sandro e o Thiago eles assim perguntaram, acho que já está bem esclarecido. O que eu queria saber agora era sobre assim as suas vivências lá em Parintins, né, na sua terra e também se você pudesse também contar um pouco mais sobre a sua etnia. Eu até não sei se é uma falta de respeito, tipo assim, perguntar acerca disso. Mas, enfim, eu queria saber mais disso. Então, eu nasci em Parintins, né, como eu falei. Eu morei lá a minha infância inteira e aí, por volta dos meus 11 anos, mais ou menos, eu saí para ir morar aqui em São Paulo mesmo, com os meus pais. O meu pai, ele era artista plástico, né, do Festival de Parintins, aí um carnavalesco viu o trabalho dele, se encantou e convidou ele para vir para cá. Aí a gente veio, né. Como eu era muito pequena, vim com ele. Então, lá em Parintins, eu tive mais essa vivência, assim, eu até falo isso para os meus irmãos, né, que eu acho que eu tive essa mais oportunidade de aprender mais coisas lá, né, coisas que eles vieram muito pequenos e não puderam aprender tanto, assim, vivenciar tanto, né, que é desde os costumes, né, que a gente aprende lá. Parintins, ela tem muito essa raiz indígena, de vários povos, né? Eu não posso falar assim que eu sou só de uma etnia, porque dentro da minha família tem várias etnias. Tem Tupinambá, tem Mura, né? Eu sou uma indígena em retomada, né? O que é uma indígena em retomada? É uma indígena que está reconhecendo suas raízes e quer retomar cada vez mais as suas raízes, né? Esse processo assim é algo muito forte que só quem está passando mesmo consegue assim imaginar, né? A gente até fala que cada vez que o indígena retoma, uma caravela afunda, né? Porque é exatamente isso, você retomar as suas origens e saber mais sobre os povos que habitaram o lugar onde você nasceu, né? Eu estou fazendo uma árvore genealógica da minha família, onde eu estou buscando cada vez mais assim, um ancião mais antigo, né, da minha família, para ter mais essas informações, né? Porque lá onde eu nasci e na minha família, a gente sofreu muito essa questão do apagamento, né? Os tupinambás, eles não podiam falar que eles são tupinambás, não podiam falar a sua língua, né? Os muras também não. Então, a gente sofreu essas questões de apagamento, de violação dos seus direitos, né? De ser indígena. E eu sou uma das pessoas que sofreu essas consequências, né? A gente que está aqui agora nessas gerações, a gente sente essas consequências do meu ancestral não ter podido vivenciar tudo que ele era, não poder falar o que ele era, né? Isso vai se perdendo. Então, assim, eu não tenho só uma etnia. Eu sou uma mistura de, pelo menos, aí uns 3 ou 4 povos, né? Daquela região ali do Amazonas. E tenho muito orgulho de cada um deles. Então, é mais isso. Os meus irmãos também estão retomando cada vez mais, a minha família. É muito, muito bonito de ver alguns até se inspirando no que eu estou fazendo, né? No que a minha mãe está fazendo. A minha mãe também, ela tem isso muito forte nela, né? De retomar cada vez mais as origens dela. Então a gente vai inspirando para que mais familiares nossos vão retomando, né? Vai retomando as suas raízes e fortalecendo cada vez mais esses costumes, né? Em Parintins, como eu falei, a gente tem muito essa raiz cabocla, né? Essa raiz indígena. Tem muitos costumes ali que a gente aprende, né? Meus pais voltaram de Parintins semana passada e meu pai estava até me contando. Ele, olha, quando você for para lá, não esquece de não entrar no rio 3 horas da tarde. É uma coisa que eu já tinha esquecido, né? Que é uma hora sagrada. É bom você não entrar, não vai para o mato às 6 da tarde, né? Que é uma hora sagrada também. Respeita os encantados, respeita os seres das águas. Então, são raízes indígenas muito fortes, que vão desde das crenças, assim, do que a gente acredita, até alimentação, comportamento. Então, eu vim de lá muito pequena, mas isso não influenciou em nada na importância que eu dou cada vez mais, né, para as minhas raízes, para o lugar de onde eu vim. Muito pelo contrário, tudo que eu vivenciei só me faz sentir ainda mais orgulho do lugar onde eu nasci, de onde eu vim, e do processo que eu estou, né? Esse processo cada vez mais forte. Certo, muito bom. Antes de fazer a próxima pergunta, para quem está aqui na live, e se quiser, lógico, aqui em cima
Na telinha tem uma setinha para baixo. Se você quiser clicar nessa setinha, vai aparecer outra janela. Aí você pode seguir todo mundo que está aqui na live sem sair da live, né? Porque se a gente, todo mundo se seguir, vamos saber o que um outro tá fazendo, qual o trabalho que o outro está desenvolvendo, e vamos poder dar mais atenção. E lembrando que todas as lives a gente sobe também no canal do YouTube do Circuito Clandestino. Tem um canal no YouTube lá, que inclusive esse ano vai ter uma live show no dia 29 de agosto, no encerramento do Alto Guarani, e vai ser a transmissão no YouTube. Então, se inscrevam lá no canal, ativa o lembrete lá da estreia da live. E é porque a gente sempre esquece de falar isso, e às vezes as pessoas querem seguir mais o trabalho, e lá tem vídeo desde o primeiro circuito clandestino, que foi em 2017, que rolou a primeira edição. Natália, agora eu queria que você, vamos ver se você vai entender um pouco, uma visão meio aqui de fora, assim, né, de você estar chegando aqui no Jaraguá, né, vindo de várias outras experiências, e dentro do que você acompanhou, do que você viu, como que você enxerga esse trabalho dos coletivos aqui, né? Do Salve Quebrada, do Ocupa Pinheirinho, do Cine Taipa, Sofão Rock Bar, e a gente tem um trabalho de, para ser mais direto, de quebrar o estereótipo do indígena na quebrada, né? Não podemos romantizar, falar que a quebrada inteira apoia a causa indígena, que é mentira, por falta de conhecimento. Então a gente tem esse trabalho de levar alguns indígenas nas escolas, de fazer eventos relacionados como o Circuito Clandestino, que roda no território noroeste. Antes da pandemia rodava, né? Vai voltar quando passar todo esse genocídio do governo federal, que vai passar. Aí a gente roda na quebrada, passa no Jardim Damasceno, Pirituba, Perus, aqui no Jaraguá, em várias quebradas, levando a temática Guarani para dentro das quebradas, para fazer esse trabalho de base, né? Que não é um trabalho fácil. Então, como que você enxerga esse trabalho feito pelos coletivos, né? De se aproximar, criar vínculos com os povos originários, né? Que são os mais próximos aqui das 6 aldeias indígenas do Jaraguá. Eu acho muito importante e muito essencial, né? Acho que toda forma de apoio, de visibilidade para a causa indígena é muito importante. Então, eu conheci vocês através lá do pessoal do Jaraguá, né? Foi uma das pontes que foram feitas assim, tanto Salve Quebrada quanto o Thiago, né? O trabalho dele eu conheci durante a tenda, a questão da tenda. Então, eu acho muito importante. É muito importante que as pessoas que morem aqui saibam quem são os verdadeiros donos dessa terra, né? Porque os indígenas já estavam aqui muito antes. Eles estão sendo cada vez mais, como eu posso dizer, amassados, assim, né? A cidade vai empurrando os indígenas. Então, é muito importante que as pessoas criem essa consciência, né? Dos povos que existem aqui, qual a sua luta, quais as suas necessidades, como posso ajudar, né? Então, o trabalho que o coletivo faz de aproximar é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas nem escutariam falar se não fosse o coletivo, se não fosse uma live dessa, se não fosse uma publicação, né? As pessoas não saberiam o que está se passando, né? Então, eu acho que toda oportunidade, assim, todo espaço para a luta indígena é muito importante. Então, o trabalho que vocês fazem é essencial, assim, incrível, e só agradecer mesmo, sabe, pelo esforço, né, de levar a causa indígena, de trazer as pessoas mais para próximo, né, do que está acontecendo, fazer essa ponte mesmo entre o indígena e quem está no território. Então é isso, eu acho essencial e é muito importante. Porque a luta, a gente já entendeu, né, e veio do indígena falar que a luta é a mesma, né? Então, o povo originário está sofrendo, mas a quebrada também está sofrendo muito. Então, entender quando a gente fala que os povos originários são donos dessa terra, muitas pessoas entendem, ela é dona dessa terra, então ela é dona da minha casa, ela é dona de tudo isso aqui. Não, mano. É outro sentido, tá ligado? É você entender quem veio antes. E aí rola o respeito, né? Então a gente tem esse trabalho de fazer as pessoas entenderem o que é um povo originário, né? O que significa isso, né?
O genocídio começou há 500 anos, né? E ele está dando continuidade dentro das quebradas também. Então, se a gente conhecer um pouco da nossa história, esse estereótipo vai quebrando, né? E eu acho que o trabalho mais forte é dentro das escolas. Lógico que a gente não é o Estado para fazer um trabalho de base e atingir todo mundo. Mas o passo que a nossa perna aguenta, a gente não deixa de dar, né? Acho que é mais ou menos isso com os coletivos aqui que a gente atua, né? Passar para o Thiago agora. É um trabalho de formiguinha, né? Cada um vai fazendo. Quando a gente for ver, a gente está atingindo uma galera aí, né? Quebrando preconceitos, preconceitos, né? Decolonizando muitos pensamentos aí, muitas cabeças. Foi o que eu falei no início. Aquelas pessoas que ficaram paradas na Bandeirantes, em algum momento elas deram atenção para a causa indígena. Então, sabe, é importante chegar, né? Chegar, conversar. Claro que a gente pode falar de outra forma, fazer de outra forma como vocês estão fazendo, né? Mas é importante que as pessoas deem essa atenção e saibam, né? Como você disse, o que aconteceu aqui antes e o que está acontecendo ainda agora. A realidade das aldeias aqui, pelo menos de Araguá, é muito próxima das quebradas mesmo, sabe? Muitas questões de estrutura, de tudo, assim, sabe? É algo que é a ser pensado, assim, em melhoria. Certo. Eu achei interessante quando você falou da questão da cidade, né? Espremer a aldeia, né? Essa coisa toda da cidade querer ir para cima da aldeia, né? A gente teve uma live sobre arquitetura hostil, né? Com o professor Eugênio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Da USP, e com o Eduardo Caraí de Aguacá, né? E é muito essa questão mesmo, né? Então, quem quiser depois assistir essa live, tá também aqui no Instagram, é só acessar. Natália, tem uma perguntinha aqui, eu gostaria que você fizesse um resumo também desse processo de trabalho, porque na Semana do Meio Ambiente a gente conversou com a Anitta Lino, né? Sobre o Pequeno Sol, o videoclipe Pequeno Sol. E é um trabalho que você também fez parte, né? Na parte de audiovisual, assinando a direção, junto com o Caio Tupã, né? E no roteiro também, junto com o Caio Tupã, e parece que tem também a Neide Lopes, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse processo também, como foi participar desse videoclipe, que também tinha teve uma ligação muito forte também, porque tinha muito material produzido durante a ocupação do terreno que a tenda, né, queria gerar todo aquele desmatamento, né? E foi no momento que você também, como você comentou no começo da live, que começou bastante, assim, mais forte para você esse processo no Jaraguá. Eu queria que você falasse um pouquinho também do trabalho do Pequeno Sol. Então, o Pequeno Sol, ele foi um presente, assim, né, que a Anitta e o Caio me deram, porque foram eles que me convidaram. A Anitta, o Pequeno Sol, ele é uma música inspirada no rezo Nyamandu Mirim, do povo Guarani. Então, a Anitta fez questão que as imagens que fossem retratadas no clipe tivessem essa ligação com o povo Guarani, né? E aí Caio me convidou, me indicou, né? Indicou a ancestralidade, o meu trabalho, mostrou para ela. E ela achou a filmagem muito forte, principalmente nos trechos, no trecho da reza do povo Guarani, né? Que eu até falei numa das nossas reuniões, parece que eu sou um espírito ali que está filmando, sabe? Porque o áudio ficou muito forte, né? Daquele momento que eles estão muito concentrados ali. Foi algo que eu chorei naquele momento mesmo, assim, vivenciando aquilo. Então, quando ela viu isso, ela falou, traz ela, né, para fazer parte, tá? Ela gostou muito. E aí a gente começou, né, o processo de construção do videoclipe. No primeiro momento ia ficar, o Caio ia fazer e tal, né, essa questão da montagem. Só que na pandemia, né, muita coisa acontecendo, e tanto externamente quanto internamente, vários processos. E aí a gente escolheu uma data, né, para lançar, e eu falei, bom, vamos fazer junto, né? Vou ajudar e tal, eu sei fazer montagem, sei fazer edição, então a gente conversou muito, eu e o Caio, montamos o roteiro. E aí, quando eu estava mostrando as imagens para minha mãe, ela começou, né? Minha mãe, ela é contadora de histórias, ela é enredista. Ela escreve enredos, né, de carnaval, escreve livro. Então, ela tem muito isso, assim, de saber como emocionar ainda mais as pessoas, né? Então, ela assistiu os vídeos e foi me falando, olha,
que você não põe esse vídeo aqui? Vamos colocar. Tem uma parte que a Sônia tá caminhando, e aí o sol tá batendo assim, né, no rosto dela. E ela falou, põe essa parte aqui. Foi uma parte que a Anitta ficou muito emocionada, né, nesse trecho do filme. Então, eu falei, mãe, eu vou colocar o seu nome no roteiro, porque olha só as coisas que você tá falando aqui, né, tá ajudando. Então, nada mais justo colocar o seu nome também. Então, a edição foi minha e do Caio, a montagem, né? Mas o roteiro, minha mãe também colaborou aí para emocionar ainda mais. E foi um momento muito forte de luta ali, né? Foi a primeira vez assim que eu escutei a reza mesmo. Eu ainda não tinha ido na aldeia, porque estava fechada, né? Porque eles estavam na ocupação, então eu só ia na ocupação. Então eu só via eles rezando ali na ocupação. Mas naquele dia foi algo muito forte, assim, sabe? Eles rezavam sem parar e a polícia ali na frente, né? Ameaçando, de certa forma, né? Tá armado, tá com bomba, tá com cacetete ali e tudo. Então é uma ameaça, né? Que eles estão fazendo. E eu só via eles rezando, nada mais que isso. Não via nenhum tipo de violência, sabe? Só a reza, a reza. Então isso foi muito forte, como eles sempre têm feito, né? Todos os atos de Guarani que eu vou, é muito forte essa questão da reza. Eu não vejo, assim, violência, né? Então, a gente conseguiu retratar bem isso no clipe, né? A gente fez a introdução do Davi falando, do Davi Popiguá, que é uma liderança, né? Um ativista guarani, e explicando, né, a importância de cada árvore, né? De tratar as árvores como nossas irmãs, como seres importantes, né? O indígena, ele tem muito isso, assim, de respeitar a natureza, de entender que cada árvore é um ser mesmo, sabe? Não tem que ser derrubado, nem cortado, sabe? Da forma que a Tenda fez, então, né? Que eles chegaram lá em um dia e derrubaram 1.000 árvores, 4.000 árvores. Então, a gente fez essa introdução, depois entrou com a parte da ocupação, né? Mostrando alguns trechos de como foi, né? Que eles ficaram lá em barracas, muitas vezes pegando chuva até. Teve dias que eu cheguei, eles estavam lá debaixo de chuva também. Depois veio essa parte do dia da ocupação mesmo, né? Que foi dia 10 de março, se não me engano. E aí, para dar a flechada final, a gente terminou com as crianças plantando, que foi durante a ocupação, na verdade, né? Aquele momento. Que é para terminar com a esperança, né? Com a esperança de que se os indígenas conseguirem mesmo, que a gente vai conseguir, tudo pode melhorar, sabe? A natureza, a humanidade, assim, né? Acho que todo mundo tratasse a terra, a mãe natureza, como os indígenas tratam, a gente não estaria vivenciando muita coisa que a gente está vivendo hoje, né? Violências e tudo mais. Então a gente terminou o vídeo com trazendo isso, né? Esperança. E foi um vídeo muito emocionante, assim. Nossa, chorei horrores quando eu terminei, quando eu estava editando. A Anitta também, todo mundo ficou muito emocionado. E foi muito, muito legal, assim, fazer parte disso, sabe? A música é muito linda, o rezo mais lindo ainda. Então eu acho que a gente conseguiu montar um clipe à altura, assim, né? Do que a música traz, dessa mensagem de esperança, de fé, né? Do povo indígena. Perfeito. Bom, vendo esse trabalho do 25J, duas coisas me chamam a atenção. Uma é, assim, o fato dessa rodovia, da qual é intitulada Rodovia dos Bandeirantes, levar esse nome, né, mano? Sendo que tem, enfim, toda uma comunidade indígena, assim, do lado. Aí eu vou até abrir até pro Thiago e até pro Sandro para saber se existe algum projeto, né, mano, para tentar, assim, trocar esse nome, enfim, porque realmente é um absurdo, né? É um cúmulo. E, assim, a outra questão cara, assim, parando para pensar e ver que, tipo, alguns dias atrás teve aí o evento aí que o excelentíssimo genocida se encontrou com algumas lideranças indígenas, tipo, que, assim, mano, como que pode, assim, indígenas quererem se vincular com, mano, um governo desse, com políticas dessa? Então, tipo, aí eu já até deixo, tipo, assim, meio que, assim, quero saber também um pouco do pensamento da Natália acerca disso, né? Enfim, mas
São duas coisas que me chamam a atenção. Esse fato do nome da rodovia e, enfim, esses encontros, enfim, esse vínculo, né, de alguns indígenas. Natália, primeiro. Sim. Bom, primeiramente eu acho um absurdo também esse nome. Acho uma afronta de verdade. Eu acho que eu já escutei falar ali, até ali, em alguma publicação, não lembro de quem, que há sim uma vontade, né, de mudar esse nome. Eu não me recordo qual seria o nome que substituiria. Se eu não me engano, a Erika Hilton, a vereadora, está com um projeto para mudar o nome da rodovia. Isso. Aí seria um nome ligado ao povo guarani, não é? Acho que alguma coisa assim. Não, eu não me recordo agora o nome que seria, né? Mas pelo que eu vi, era o nome de um movimento negro, mas eu não sei se é isso mesmo, foi por cima, mas eu sei que rola já. Inclusive o lance das estátuas também, tá rolando vários debates. O lance do Galo ser preso, ele ficou preso porque existem famílias em São Paulo que são os que estão aqui há 400 anos aí, de geração em geração, matou, escravizou e continua rico, continua ganhando dinheiro, e é parente bandeirante, né? E se orgulha disso, né? Então foram essas famílias ricas que pressionaram a polícia para prender o Galo e tal, e fazer tudo isso que eles fizeram, por causa de um genocida que foi o Borba Gato, e falando que aquela época era outro contexto, eles viviam em guerra. Mano, os indígenas não viviam em guerra aqui, a guerra era outra fita. Eles que trouxeram toda a desgraça, né? Então, é complicado, mas eu acho que esse movimento de mudar tem que mudar, né? O Haddad conseguiu mudar o nome do Elevado Costa Silva, né? Que não é mais Elevado Costa Silva, que era um torturador, né? Da ditadura. Então, esse movimento ele vem crescendo e eu acho que tem que crescer cada vez mais, né? É o lance de conhecer a história, né? Eu também acho muito importante que isso mude, como a gente falou. Ainda mais, tipo, mano, do lado da aldeia, sabe? Do lado mesmo, no dia que o Bolsonaro passou lá com as motos, né? Fez aquela bagunça lá. Tipo, eu tava filmando também lá dentro da aldeia e tem um caminhozinho assim na aldeia que você pode ver a rodovia de lá. Então, cara, é do lado. É uma afronta isso, de verdade. Agora, quanto às lideranças indígenas terem alguns que se aliam, eu vi uma publicação acho que era de um líder tucano, se eu não me engano. E ele recebeu, né, o Bolsonaro e tal, foi muito criticado. Eu, inclusive, critiquei horrores, achei aquilo um absurdo. Mas aí eu vi uma justificativa, né, dizendo que como liderança ele tem que receber, ele tem que conversar, né, para ver quais são os pontos que podem melhorar e tal, quais são as vontades, não sei o quê. Mas eu acho que conversar é uma coisa, você pousar sorrindo do lado do genocida já é demais, assim, para mim, né? Então eu não concordo. Assim, na posição de liderança, eu concordo que você tem que ouvir, você tem que tentar conversar. Mas não precisa ficar pousando sorrindo, nem, né, abraçando, porque, cara, isso só dá material para eles ficarem zombando da luta indígena e diminuírem cada vez mais todo o esforço que os parentes que querem melhoria eles estão fazendo, sabe? Qualquer coisa qualquer pisada em falso, assim, eles usam contra a gente. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela, né, com o seu comportamento, principalmente quando você é líder de um povo, fala por muitas pessoas. Então, eu não concordo. Sim. Quiser complementar também, Thiago? É isso aí. Não, eu acho que é isso mesmo que o Sandro disse, né? Eu vi também alguma coisa por cima, assim, em relação ao que a Érica pretende fazer também sobre esses nomes, né, de colonizadores, né, de imigrantes. Mas é bem isso mesmo que o Sandro disse, né? A gente está se aproximando se caminhando para o final dessa live, mas nunca se caminhando para o final da luta. A luta vai continuar. E várias gerações. Lógico que tem várias vitórias, né? Mas aquela vitória que a gente pensa menos de um pensamento coletivo forte, com todo mundo, um país mais justo, acho que talvez nossa geração vai continuar lutando e não vai ver isso real ainda, né?
porque a luta vai continuar por muito tempo, né? Mas antes de encerrar, tem umas perguntas aqui. Primeiro, acho que tem um comentário do Pedro aqui, ó. Os próprios parentes dizem que esses... Como que é? Dizem que esses aí não são parentes. Estão iludidos com promessas e tal do progresso. Tem relação com o que a gente estava falando aqui agora sobre as lideranças que receberam o genocida. E o Humberto faz uma pergunta aqui que pode ficar... cada um pode falar um pouco sobre ela e depois a gente faz as considerações finais. Valeu, Humberto, pela pergunta a ele. Por que é tão difícil trabalhar essa questão da memória no Brasil, meus queridos? Ele perguntou aqui. Eu vou passar primeiro para Natália. Olha, de verdade, também não entendo, sabe? Essa questão de, assim, eles não buscam, né, como a gente estava falando, respeitar quem já estava aqui, quem, né, foi trazido para cá também, né? E quem chegou roubando, querendo tudo, né? Eu acho que tem esses 3 pontos importantes aí que a gente não aprende na escola, ou não aprendia há muito tempo atrás, né? Então, talvez essa questão da memória esteja ligada também à educação, como você falou, né? Que é importante a gente pontuar todas essas questões desde lá da educação primária, para que os adultos entendam, né? Aprendam o que está em jogo, né? Essas pessoas que questionam a luta, que não entendem, muitas vezes elas também não tiveram acesso, né, às informações, por isso que elas não entendem, por isso que elas não... Tem uma certa ignorância aí, né? Então, eu acho que essa questão da memória está bem ligada à educação também que a gente tem, né? A educação histórica, né? Disso que eu estou falando, assim, de buscar essas reparações mesmo, né? Essas reparações da história dos que estavam aqui antes, dos que vieram, do que aconteceu aqui no Brasil. Mas é muito difícil mesmo, viu? O brasileiro, ele sofre muito com a memória. E você falou que... Não, depois eu falo sobre isso. Vou deixar todo mundo responder. O Thiago... A gente não combinou, mas ficou legal aqui. O Thiago já vai, depois vai o Amaro. Não foi nada combinado, mas tá rolando. Legal. Então, essa questão, essa dificuldade de se trabalhar essa questão da memória no Brasil, acho que o Brasil ainda está muito ligado à questão da colonização, né? O Brasil é um país colonizado por Portugal, né? Então, Portugal tem os seus heróis, né? E o Brasil se inspira nos heróis da colonização, né? Então, ou seja, são os heróis portugueses, né? No caso, os heróis de Portugal. E enquanto a gente tiver no poder essas pessoas, mesmo que o Sandro falou, que são descendentes, né, de bandeirantes, de colonizadores, né, e de presidentes também, assim, esses presidentes que a gente já teve, eu acho que ainda vai ser muito difícil mesmo de se trabalhar isso, né? A gente precisa de pessoas que representem a gente nesses lugares de poder, né, no Estado, e aí eu falo no Estado como um todo, né, no poder judiciário, legislativo, e presidencial também. E a partir do momento que a gente tiver mais representantes, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais fácil essa questão da memória, né? Derrubar um pouco esses nomes de colonizadores também, trazer um pouco mais de nomes do movimento negro, né? Do movimento indígena também, que fazem muito parte da história do Brasil também. Verdade. Passar para o Amaro. Sim. Exatamente. Dentro disso, e até mesmo a questão também da reparação, que nem a Natália comentou, tipo assim, uma reparação, porque, por exemplo, mano, muita coisa se perdeu do que, assim, tinha, assim, logo no início, assim, antes da invasão, né, mano, muita coisa tinha que, infelizmente, foi destruída, foi apagada, e que, enfim, se perdeu dentro, né, mano, desse marco, assim, temporal, né, da história, né, desses tempos para cá. Até pegar como exemplo mesmo, uma outra civilização, uma outra etnia indígena, que são a dos maias, que eu tava vendo até um vídeo antes daqui da live, tipo, mano, toda uma série de conhecimento, assim, que eles tinham, assim, um conhecimento matemático,
um conhecimento assim, tipo, muito Arquitetura. vasto, arquitetura, e que, mano, e isso foi, tipo assim, datado 400 depois de Cristo, mano. Tipo assim, muito tempo, e que infelizmente depois com a invasão dos espanhóis acabou também, mano, devastando toda, né, mano, a história, toda a civilização que existia, assim, nas regiões do México, e trazendo para o Brasil, cara, é exatamente isso, e o peso, justamente, assim, da tradição que o Brasil tem de exaltar os invasores, né, mano? Os portugueses, enfim, e de lá para cá, mano, sempre ainda continuando, tipo, toda uma tradição com, assim, muito forte com Portugal, enfim, com as famílias, que nem o Sandro comentou agora há pouco sobre as famílias quatrocentonas, né? Que, enfim, tem muita influência ainda. Então, tipo, eu acho que dentro da memória do nosso país, ela ainda, tipo, não é, assim, preservada, ainda não é resgatada dentro desse sentido, assim, de entender da onde que é a nossa origem, quais são, assim, de fato, assim, a família tradicional brasileira, de fato, né, mano, que são os povos originários, são os indígenas, é muito por causa disso, dessas pressões que, mano, todas essas famílias quatrocentonas, essa tradição com Portugal, tipo, ainda existe. Mas, pegando também o que cada um falou, eu acho que a presença de, assim, de representatividade dentro dos poderes, seja político, seja, cara, de órgãos sociais, para poder, assim, mostrar para a sociedade em geral, em todos os aspectos, mostrar que, mano, os indígenas, eles estão presentes e, mano, e eles querem, assim, total direito de, mano, de respeito, de reconhecimento, entende? Então, eu acho que é isso, mano. Eu acho que são, a partir do momento que cada vez mais as lideranças, enfim, representantes da luta ocuparem os poderes, mano, e, tipo, tiverem mais vozes, e essas vozes, mano, chegar mais na sociedade, mano, aí a coisa vai começar ali a, tipo, mano, só melhorar cada vez mais, e aí, pelo menos, as futuras gerações que vão estar vindo, elas vão entender que não é bem assim, não é essa história que nós quatro, a gente, mano, foi, assim, educado na escola de que foi um descobrimento, e sim uma invasão, e que os povos indígenas ainda existem. Mesmo, mano, com todas as condições que passaram, enfim, ainda tendo que até ter a questão, assim, assim, da retomada, né, mano? Tipo, estão presentes e, mano, estão dentro da luta. Então, eu acho que é isso, mano. A gente pode lembrar agora também da Lei 10.639, né? Ensinamento da cultura afro-brasileira indígena nas escolas, no currículo, né? E com a experiência que eu tenho em algumas escolas e trabalhos que eu fiz assim relacionado a essa lei, existe um preconceito da direção, algumas diretores, diretoras, de falar absurdos tipo, na minha escola não vai ter aula de macumba, isso aqui não vai ter dentro da minha escola. Umas ignorância nesse nível, né? Então, existia um núcleo dentro da Secretaria de Educação para trabalhar os professores, para eles entenderem a lei que foi criada, sancionada no governo 2008, começou a valer 2010, 2011, dentro do currículo, e ela não é cumprida plenamente dentro do currículo escolar, né? Esse é um caminho muito importante, fazer uma lei real para realmente falar sobre esse tema e mudar toda a história que foi contada na ótica europeia, né? Ser contada na ótica dos oprimidos também, de quem sofreu e ser passada realmente a verdade para os alunos, né? E é isso, eu acho que a história, para encerrar esse assunto, um exemplo de mim mesmo é que quando eu conheci mais a história do território onde eu moro, que é Perus, Jaraguá, Taipas, eu me senti pertencente a esse território. Eu entendi o que é o território. E isso é perigoso para o Estado. Muito, muito perigoso. Eu entender o que significa os povos originários é perigoso para o Estado. Eu entender qual foi a luta da maior greve da América Latina, se eu não me engano, de 7 anos, dos queixadas em Perus, isso
é perigoso para o Estado. Isso não interessa. Esse conhecimento não interessa. Eles não querem isso. Eles não querem nenhum tipo de resistência. Eles querem que a gente abaixe a cabeça. E quando a gente conhece a nossa história, que eles falam que é um povo pacífico, é mentira. Pacífico nada. É que a opressão é muito grande, mas a história do Brasil não tem essa de pacífico, não. Tem várias e várias revoltas, tá ligado? E continua tendo, né? Porque precisa ter. A ocupação da Bandeirante é isso, precisa. É necessário parar a Bandeirantes para ser ouvido. Para o povo ser ouvido, o povo original ser ouvido. Então, vai ter muitas e muitas revoltas enquanto o governo estiver desse jeito. Quando tiver injustiça, a gente vai continuar na luta, né? Então, a gente já está se caminhando para o final. Quero agradecer todo mundo aí que mandou um salve. O Humberto falou mais coisas aqui, falou da oralidade, valor da cultura. A Natália só ia comentar, fazer um comentário no comentário do Pedro também. Ah, sim, pode fazer. Eu ia falar sobre, como você falou, né, muitas outras lutas ainda estão por vir, né? A live termina, mas a luta continua. E semana que vem os parentes estão indo para Brasília fazer a mobilização nacional, né, em prol do território, em prol da vida, do direito à vida, do direito a ter o seu território. Né? Então, eu peço que todo mundo que está aqui acompanhando fique por dentro das mídias indígenas, né, da mídia Ninja, da FIB, mídia Guarani, daqui nas Ancestralidades também, que eu vou manter o pessoal informado, e repassar, né, para todo mundo que conhece o que está acontecendo lá em Brasília. A tese vai ser votada agora, se eu não me engano, no próximo dia 24. Então, a gente conta, né, com esse apoio da população. Se você não vai poder ir até Brasília, pressione nas redes, né, assine petições, apoie vaquinhas dos parentes que estão indo para lá, estão se movimentando, porque a luta indígena continua. Né? A luta das minorias, na verdade, nunca acaba. Como a Rafaiane falou, que é minha amiga também, fotógrafa ali, fotografa o pessoal do Jaraguá também, a gente tem que resistir para continuar existindo. Né? Então, é isso que os parentes vão fazer lá em Brasília e nos seus territórios. Então, eu peço a todo mundo que está acompanhando que apoie, fique por dentro, tente entender o que está acontecendo e colabore, seja doando, seja compartilhando para alcançar mais pessoas. E lá em Brasília, durante a audiência, né, da tese, a gente vai ter a Joênia Wapichana, né, que é indígena, e vai estar lá defendendo os nossos direitos. Ela é advogada, né, entre outros parentes também que vão estar lá. Então, ela vai mais uma vez mostrar como é importante que o indígena fale por ele, né? E a gente tem essa voz indígena lá lutando pelos nossos direitos, porque só a gente sabe o que é melhor pra gente, né? Não é Bolsonaro que vai falar, não é o pessoal, os apoiadores dele. Então é isso, eu só ia pegar esse gancho mesmo para que as pessoas se empenhem mais e ficar mais informadas, né, sobre o que está acontecendo nas questões indígenas e na luta. E ajudar a colaborar, toda ajuda é importante. Massa, Natália. Recado importante, o circuito clandestino dentro desse agosto indígena, com essa pauta, com essa luta aí contra o marco temporal. E lembrar também que o exemplo não está tão longe, né? O Chile reescrevendo a sua Constituição, e o presidente da Comissão Indígena, vários indígenas ali juntos, vários povos querendo ser reconhecidos. Estou acompanhando alguns vídeos, né? Através de vídeos, e é um exemplo que a gente tem que seguir. Eu acho que é isso, tem que dar voz para os povos originários, e porque isso só vai deixar o nosso país grande, vai deixar nosso país melhor, né? Porque o lance do senso coletivo, ele é muito ligado ao povo originário. Isso é muito importante para nós, fugir da cultura individualista europeia, né? Ter mais empatia, mais solidariedade dentro da conjuntura que estamos, no lugar onde a gente está atuando, né? E já, se deixar aqui, a gente vai longe, né? Então vamos partir para o final, agradecer todas as pessoas que encostaram na live. Essa live vai estar salva no IGTV do Circuito Clandestino e no canal do YouTube do Circuito Clandestino, que o link está na bio. Quem quiser ir lá, tem o vídeo das 8 etapas que passaram. Essa é a 9ª. Sábado tem a próxima etapa, a 10ª etapa, com o Jongo do Coreto, nossos parceiros do Quilombaque, que vai estar com a gente na live, o Valmir Santana representando.
E na segunda-feira tem o Sarau e depois tem o Casarão Arte Livre, encerrando o Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani 2021. Eu quero passar para o Thiago fazer suas considerações finais, para o Amaro e depois a Natália encerrando. Perfeito. Quero agradecer primeiramente aí a Natália por ter aceitado o nosso convite, agradecer novamente, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito boa a live, né, você trouxe muitas questões importantes, geramos aqui uma discussão muito boa sobre várias questões. Agradecer também ao Sandro, ao Amaro, a todos que estiveram com a gente, a todos e todas que estiveram com a gente. Sigam Ancestralidade Visual, sigam também Ancestralidade Arte, né? Não deu tempo de falar, mas e vai seguir. Quem tá vindo pelo perfil do Ancestralidade Visual, siga também Fofão Rock Bar, Circuito Clandestino, Salve Quebrada e também o Cine Taipas aqui. É isso. Muito obrigado mesmo. É isso também. Só agradecer a todos e todas que, né, estiveram com a gente aqui nessa live. Agradecer a Natália por ter colado, por ter aceito o convite. E, cara, mais uma vez agradecer aí pela oportunidade de estar junto com vocês aqui. E, enfim, é isso, mano. Vamos seguir no Circuito Clandestino, sempre valorizando aí, exaltando as comunidades indígenas, enfim, toda a cultura indígena. O Sandro até citou o Chile aí, o exemplo deles. O Chile que tem, né, mano, um dos principais povos indígenas, assim, grande, que é o povo Mapuche. Então, é isso, mano, da hora. E só agradecer, mano, só agradecer e vamos que vamos. Vamos que vamos, que sabadão tem mais Circuito Clandestino. Eu também queria agradecer a vocês e a quem assistiu, né, quem deu atenção pra gente, pôde tirar um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente tem para dizer. Não é baboseira, é coisa muito importante. São lutas e causas que afetam todo mundo, né? O que a gente fala. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Então, se a natureza for destruída, se a Terra for destruída, quem vai sobrar, né? É o indígena, o branco, o negro, todo mundo vai embora, todo mundo vai morrer. Então, a gente precisa se juntar e lutar pelo que realmente importa, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de poder conversar, de poder falar sobre o meu trabalho, sobre a minha história. E podem contar comigo para o que precisarem aí. Quem quiser também saber mais, né, sobre alguma coisa que eu possa informar, é só me mandar mensagem no perfil. Fazer uma propaganda aqui, quem quiser a camisa também, tá? Só ir lá na Ancestralidade Arte. É uma camisa que se encaixa aí para todos nós, porque todos nós somos a continuidade. E é muito importante que a gente entenda essa nossa missão aqui, né? E lute por isso, pelo que a gente acredita. Então é isso. Muito obrigada. E vou continuar acompanhando aí, junto com vocês também, o circuito e o trabalho tão importante que vocês vêm fazendo. Gratidão, gente. Cueca Tureté. Valeu, muito obrigado. Parabenizar a Natália, o Thiago, a Rafaela que está aí, todos os fotógrafos, o dia do fotógrafo, da fotografia, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, que é tão importante, o registro, o olhar de vocês sobre a periferia, sobre as aldeias, e é muito importante o trabalho de vocês, e que vocês continuem firme e forte nos cliques aí, fortalecendo e registrando vários momentos para a gente aqui. E no audiovisual também, com vídeos, ou o que seja, né? Essa aqui foi a 9ª etapa do Circuito Clandestino de Araguá-Guarani 2021, junto com o Cine Taipas, que é um dos vários eventos que a gente faz aqui atua na Noroeste, dentro do Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. Como a Natália falou, foi só a primeira vez, Natália. Com certeza vamos te chamar para outros eventos que a gente faz, principalmente quando passar tudo isso, presencialmente também, poder rodar seus vídeos dentro do Cine Taipas lá no Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar. Vai ser muito massa. E você quer falar? Vou dar um outro spoiler, que o partido mês Pode. que vem tem na Proa da Canoa. Vou divulgar aqui na Ancestralidade, que é um projeto que eu estou fazendo.
E para quem quiser saber mais sobre a vida amazonense, ribeirinha, só seguir lá na Proa da Canoa. E também vai vir muita coisa legal aí em breve. Então é isso. Só Massa, acompanhar que vai ficar por bacana. dentro. Massa, pode contar com a gente aí para divulgação, pode que a gente divulga nas nossas redes aí, sim, que vai ser um prazer. Estamos abertos aqui a todas as pessoas que também estão vendo. A gente está aberto, a gente está na construção coletiva, né? A gente não inventamos a roda. A gente está dando continuidade a toda uma luta que foi feita lá atrás e a gente não pode ser a geração que fracassou de vez, né? Vamos derrubar esse governo genocida. Lamentamos todas as vítimas pelo Covid, mano. Todas as famílias, todo mundo perdeu alguém que é próximo dentro desse genocídio que está rolando. Mas por eles temos que ir lá e praticar o fora Bolsonaro, tomando a vacina, ficando todo mundo firmeza para a gente poder ir para a rua e tacar fogo nesse país, mano, porque um fascista no poder não dá. Valeu, muito obrigado, se cuidem. É isso. E fora Bolsonaro, lógico. Se cuidem. Sabadão estamos de volta. Valeu. Valeu. Se cuidem. Valeu. Valeu, Natália.